cumpre na vida de qualquer um. Deus agora vai chamar Moisés e vai dizer para Moisés: Moisés, eu preciso de você, Moisés. Eu quero que você vá lá e tire aquele povo daquele sofrimento. Moisés chega para Deus e fala: não, Senhor, eu não sei falar. Como que eu vou chegar diante de Faraó para libertar aquele povo? Não, você não sabe falar, mas tem um que vai te falar para você. Não vai falar para você. Pode ficar tranquilo que eu vou providenciar tudo para você. Eu só quero que você vá lá e faça o que eu vou mandar. Deus viu o sofrimento daquele povo. Estava amarrado, aprisionado, todo fardo pesado. Agora Deus vai tirar aquele povo das garras de Faraó. Mas só que nós sabemos, irmãos, para o mover de Deus na nossa vida, tem uma circunstância que nós temos que seguir. Glória a Deus! Tem uma circunstância que nós temos que seguir. O mover de Deus às vezes não vem assim por vir e por acaso nas nossas vidas. Tem momentos que Deus vai levar nós, irmãos, até num beco sem saída, para que o mover dele aconteça. Glória a Deus! Para que o milagre dele venha acontecer em nossas vidas. Aqui nós estamos diante do texto que nós acabamos de ler. Deus agora vai tirar o povo lá do Egito, vai deixar por conta de Moisés conduzindo aquele povo. Aí quando o povo sai das garras de Faraó, aquele povo acha que está tranquilo, aí se complica mais. Aleluia! A situação se complica mais na vida daquele povo que Deus determinou para tirar por Moisés. Deus se move em favor daquele povo, mas Deus também coloca ele em dificuldade. Glória a Deus! Nós vamos ver que os pontos que Deus usou, a estratégia que Deus usou para que aquele povo passasse numa situação de aperto, mas depois Deus deu as recompensas. Nós vamos entender que a maneira que Deus trabalha na vida de alguém, levando alguém num beco sem saída. No versículo 15, no versículo onde nós acabamos de ler, o povo estava clamando por Moisés, o faraó vinha atrás, o povo estava oprimido, cercado. Moisés vai até Deus para clamar, o povo começa a gritar por socorro, mas aí Deus fala para Moisés: não, Moisés, vocês vão clamar a mim, diz os filhos de Israel, que marchem. Aleluia! Não é hora de clamar agora, vocês vêm aqui me clamar, não é hora, diz o povo de Israel, que marche. O que nós possamos entender aqui, irmão, nesse versículo, porque tem a hora de clamar e tem a hora de marchar. Vocês já viram a marcha militar como que é? Vocês já viram como é que é, como funciona a marcha militar? O soldado prepara a marcha ali para marchar, é para seguir adiante, seguir avante, não é hora de retroceder. Glória a Deus, aleluia. E aí Moisés vai até Deus para clamar, no versículo 15, onde nós acabamos de ler, no capítulo 14. Aí Deus fala: não, diz ao povo de Israel que marche, não é hora de clamar, pode seguir avante. Mas o que me chama a atenção, irmãos, como que o povo vai marchar, vai seguir avante, se tem um marco diante da frente deles? Se tem um obstáculo diante da frente dele, irmão? O mover de Deus vai levar nós em circunstâncias que vai fazer às vezes nós chorar. O mover de Deus, irmãos, às vezes exige esforço da nossa parte. Tem momentos que nós vamos ter que clamar sim, vamos ter que orar, mas tem momentos que nós temos que seguir avante. Vai ter momentos que nós temos que tomar a decisão de seguir em frente. Porque se o povo de Israel voltasse, eles morriam. De um lado era montanha, do lado era montanha, não tinha como escalar. Mas Deus entra com o mover na igreja. Glória a Deus! Deus entra com o mover. Glória a Deus! É nessa hora que Deus entra com o mover dele, irmão, e o milagre acontece. A Bíblia vai nos relatar os milagres que Deus operou, Jesus operou, no momento difícil das pessoas se encontravam. O que me chama a atenção, irmãos, no versículo 16, Deus dá uma ordem para Moisés e fala para ele dessa maneira: levanta a tua vara, estenda a tua vara sobre o mar. Está entendendo que há uma ação aqui pela parte de Moisés? Deus moveu a favor do povo, mas Moisés teve que agir, teve que ter uma ação. Deus falou: Moisés, levanta a tua vara e estenda sobre o mar. Se você ficar parado aí clamando o meu nome,
diante desse mar, vocês têm que ter uma ação. Levanta a tua vara e quando Moisés estende as tuas mãos, com tua vara, teu braço, o mar se abre. Glória a Deus. O mar se abre, aquele fogo passa em seco. Aleluia. Talvez você está diante dessa situação aqui nesta noite, você está aqui, talvez você está diante da situação que aquele povo se encontra também. Talvez você está diante de uns obstáculos, está difícil de se abrir ou se ter uma visão aberta, mas Deus entra com mover em seu favor. Glória a Deus, aleluia. Deus entra com mover de Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. Outro ponto que me chamou a atenção, irmãos, é a maneira do mover de Deus. Como que acontece? Como que Deus trabalha com o seu mover? Deus trabalha de várias maneiras com o seu mover. Glória a Deus. O que é o mover? O mover de Deus é uma ação poderosa que ninguém consegue revogar, somente Deus. Se Deus determinou, não tem ninguém que revogue, irmão. Só Glória a Ele. Deus, aleluia. Só Ele. Glória a Deus. O mover de Deus, irmão, pode ser também por intercessão de uma pessoa. O mover de Deus pode ser por intercessão da igreja. Lá em Atos capítulo 12, no verso 5, vai dizer que Pedro se encontrava preso na prisão, e a igreja fazia contínua oração para que Pedro fosse libertado daquela prisão. Aleluia, Jesus. Mas o povo, a igreja fazia oração, mas a Bíblia vai nos dizer que Pedro foi solto da cadeia. Glória a Deus, aleluia. Quando Pedro chega na casa dos irmãos que estavam orando, eles batem na porta. Só que eles não acreditaram que era Pedro que estava chegando, porque enquanto eles estavam orando, Deus moveu a favor de Pedro lá na prisão. Glória a Deus. Pedro saiu da prisão porque a igreja orava através da intercessão e Deus agiu com o seu mover. Então Aleluia. Deus, ele move através de alguém, através da pessoa, a intercessão da igreja. Assim como Deus moveu o meu favor, moveu o seu favor, trazendo nós para os braços dele. Glória a Deus. Nós para a sua presença. Porque alguém orou, intercedeu em favor de mim e de vocês. Esta noite. Glória a Deus. Então o mover de Deus trabalha dessa maneira. E o segundo ponto que nós possamos observar, irmãos, que o mover de Deus exige esforço. Lembra que Deus falou para Moisés? Moisés, fala para o povo de Israel que marche. No versículo 15 ele vai dizer, fala para o filho de Israel que marche. Então Deus, ele quer o esforço da nossa parte, irmão. Glória a Deus, Deus aleluia. quer um esforço da nossa parte. Então o mover de Deus, ele acontece de várias maneiras. E o segundo ponto que nós possamos observar no versículo 14. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 14, no verso 1, Deus move também em nosso favor, mudando o trajeto. Glória a Deus. Vamos lá no capítulo 14, no verso 1. Deus, ele entra com mover, mudando o trajeto. Olha que Deus vai fazer com o povo. Glória a No Deus. versículo 14, no verso 1. Então falou o Senhor para Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pirairote, e entre Megidol e o mar diante de Belzefom, e em frente dele aceitareis o campo junto ao mar. O que Deus está fazendo aqui com esse povo, igreja? Através do seu mover. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus está mudando o trajeto desse povo. Deus está mudando o trajeto através do seu mover. Porque Deus poderia deixar aquele povo seguir um caminho mais perto, mas não. Deus permitiu que aquele povo fizesse um caminho mais longe. Levou ele para um caminho que esse ficasse encurralado. Pirairote é o que nós lemos aqui, onde eu acabei de ler, significa um beco sem